em ir além do conhecido. O conhecido dá uma espécie de conforto, de segurança, porque é conhecido. A pessoa está perfeitamente ciente. Ela sabe como lidar com o conhecido. Pode estar quase dormindo e mesmo assim continuar a lidar com ele. Não é preciso que esteja acordada. Essa é a conveniência do conhecido. No momento em que você cruza a fronteira do conhecido, o medo desponta, porque agora você será ignorante. Agora não saberá o que fazer, o que não fazer. Agora não estará tão seguro de si. Erros podem ser cometidos. Você poderá se perder. Esse é o medo que faz com que as pessoas se prendam ao conhecido e, uma vez que ela esteja presa ao conhecido, ela está morta. A vida só pode ser vivida perigosamente. Não existe outro jeito de vivê-la. É só por meio do perigo que a vida atinge a maturidade, que ela cresce. A pessoa precisa ser aventureira, estar sempre pronta para pôr em risco o conhecido em favor do desconhecido. E, uma vez que ela prove os prazeres da liberdade e do destemor, nunca se arrependerá, pois então saberá o que significa viver intensamente. Então, ela saberá o que significa viver desregradamente. E um único instante dessa intensidade já é mais gratificante do que toda uma eternidade vivendo uma vida medíocre. Quando o novo bater à sua porta, abra-a. O novo não é algo familiar. Ele tanto pode ser amigo quanto inimigo. Quem vai saber? E não há como saber. O único jeito é deixar que ele entre. Daí a apreensão, o medo. O novo não provém de você. A origem dele está mais além. Ele não é parte de você. Todo o seu passado está em perigo. O novo não é algo contínuo, regular. Por isso, o medo. Você tem vivido de uma certa forma, tem pensado de uma certa forma, tem vivido uma vida confortável de acordo com as suas crenças. Então, alguma coisa nova bate à sua porta. Agora, o padrão de todo o seu passado vai ser perturbado. Se deixar o novo entrar, você nunca mais será o mesmo. O novo transformará você. É arriscado. Com o novo, nunca se sabe onde você acabará. O velho é conhecido, familiar. Você viveu com ele por muito tempo, se familiarizou com ele. O novo não é algo familiar. Ele tanto pode ser amigo quanto inimigo. Quem vai saber? E não há como saber. O único jeito é deixar que ele entre. Daí a apreensão, o medo. E você também não pode continuar rejeitando o novo, pois o velho já não lhe traz o que você procura. O velho promete, mas as promessas não trazem satisfação. O velho é conhecido, mas desagradável. Pode ser que o novo seja desconfortável, mas existe uma possibilidade. Ele pode lhe trazer contentamento. Portanto, você não pode rejeitá-lo, tampouco pode aceitá-lo. Por isso, você hesita, vacila. Uma grande angústia cresce em seu ser. É natural, não há nada de errado nisso. É assim que sempre foi e que sempre será. Tente entender a aparência do novo. Todo mundo quer ficar novo, porque ninguém está satisfeito com o velho. Ninguém nunca está satisfeito com o velho, porque seja ele o que for, você já o conhece. Uma vez conhecido, ele fica repetitivo, fica aborrecido, monótono. Você quer se livrar dele, quer explorar, quer se aventurar. Você quer ficar novo e mesmo assim, quando o novo bate à porta, você foge assustado, se encolhe e se esconde no velho. Esse é o dilema. Como ficamos novos? E todo mundo quer ficar novo. É preciso coragem. E não uma coragem comum. É preciso uma coragem extraordinária. O mundo está cheio de covardes, por isso as pessoas pararam de crescer. Como você pode crescer se é covarde? Diante de cada oportunidade, você foge assustado, fecha os olhos. Como pode crescer? Como pode ser? Você só finge ser. E pelo fato de não poder crescer, você tem que encontrar substitutos para esse crescimento. Você não pode crescer, mas seu saldo bancário pode. Eis um substituto.
Não é preciso coragem. Isso se ajusta perfeitamente à sua covardia. Seu saldo bancário continua crescendo e você começa a pensar que também está crescendo. Passa a ser alguém mais respeitável. Seu nome e sua fama continuam crescendo e você pensa que é você que está crescendo? Você está apenas se enganando. Seu nome não é você, nem sua fama é você. Seu saldo bancário não é o seu ser. Mas, se você pensa em seu ser, começa a tremer, pois, se quer que ele cresça, tem que deixar de lado toda a covardia. Como ficamos novos? Não ficamos novos a partir de nós mesmos. O novo vem de muito além, vem de Deus. O novo vem da existência. A mente é sempre velha. Ela nunca é nova. Ela é o acúmulo do passado. O novo vem de muito além. É um presente de Deus. Ele vem de muito além e é de muito além. O desconhecido e o que não pode ser conhecido, o além, invadiram você. Invadiram porque você nunca é lacrado e deixado de lado. Você não é uma ilha. Você pode ter esquecido o além, mas o além não esqueceu você. O filho pode ter esquecido a mãe, mas a mãe não esqueceu o filho. A parte pode ter começado a pensar: estou separado, mas o todo sabe que você não está separado. O todo invadiu você. Ele ainda está em contato com você. É por isso que o novo continua vindo, embora você não lhe dê as boas-vindas. Ele vem toda manhã, toda noite. Vem de 1001 maneiras. Se tiver olhos para ver, você o verá o tempo todo vindo até você. A existência continua se derramando sobre você, mas você está fechado em seu passado. Está quase numa espécie de cova. Ficou insensível. Por causa da sua covardia, você perdeu a sensibilidade. Ser sensível significa que o novo será sentido. E a emoção do novo e a paixão pelo novo e pela aventura despertarão e você começará a avançar rumo ao desconhecido, sem saber aonde está indo. A mente acha que é loucura, acha que não é racional deixar o velho, mas Deus é sempre o novo. É por isso que não podemos usar o tempo passado ou futuro para falar de Deus. Não podemos dizer Deus era, nem dizer Deus será. Só podemos usar o presente, Deus é. É sempre fresco, virgem, e invadiu você. Lembre-se, qualquer coisa nova que surgir na sua vida é uma mensagem de Deus. Se a aceitar, você é religioso. Se rejeitá-la, não é religioso. O homem só precisa relaxar mais para aceitar o novo, abrir-se um pouco mais para deixá-lo entrar. Abra caminho para Deus entrar em você. Eis aí todo o significado da prece ou da meditação. Você se abre, diz sim, diz entre, diz esperei tanto e estou grato por você ter vindo. Sempre receba o novo com grande alegria, mesmo que às vezes ele lhe traga algumas inconveniências. Ainda assim vale a pena, pois só por meio dos erros nós aprendemos e só por meio das dificuldades podemos crescer. O novo trará dificuldades. É por isso que você opta pelo velho. Ele não traz dificuldade nenhuma. É um consolo, um abrigo. Mas só o novo, aceito de modo profundo e total, pode transformar você. Você não pode trazer o novo para a sua vida. O novo vem. Você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se rejeitá-lo, você continua sendo uma pedra fechada e morta. Se o aceita, você se torna uma flor, começa a se abrir. E nessa abertura está a celebração. Só a entrada do novo pode transformar você. Não existe outro meio de transformação. E lembre-se, ele não tem nada que ver com você e seus esforços. Mas não ter nada que ver não significa que você pode parar de agir. É agir sem desejo ou direção ou impulso vindos do seu passado. A busca pelo novo não pode ser uma busca comum, porque é pelo novo. Como você pode buscar pelo novo? Você não o conhece? Nunca o encontrou?
A busca pelo novo vai ser apenas uma exploração aberta. Nada se sabe. É preciso começar num estado de não saber e avançar inocentemente como uma criança, vibrando com as possibilidades. E são infinitas as possibilidades. Não há nada que você possa fazer para criar o novo, pois o que quer que faça pertencerá ao velho, será decorrência do passado. Mas isso não significa que você tenha de parar de agir. É agir sem desejo ou direção ou impulso vindos do passado. E isso é agir de modo meditativo. Agir espontaneamente. Deixe o momento decidir. Você não impõe sua decisão, porque a decisão será fruto do passado e ele destruirá o novo. Você age de acordo com o momento, assim como uma criança. Abandone-se completamente ao momento, e você encontrará todos os dias novas aberturas, nova luz, novas introvisões. E essas novas introvisões continuarão a mudar você. O velho não mais subsiste. O velho não o envolve mais como uma névoa. Você é como uma gota de orvalho, fresca e jovem. Esse é o verdadeiro significado da ressurreição. Se entender isso, você ficará livre da memória psicológica, quero dizer. A memória é uma coisa morta. A memória não é a verdade, nem nunca poderá ser, porque a verdade está sempre viva. A verdade é vida. A memória é a persistência daquilo que já não existe mais. É viver num mundo fantasmagórico que nos limita. É a nossa prisão. Na verdade, esse mundo somos nós. A memória cria o embaraço, o complexo chamado eu, o ego. E, naturalmente, essa entidade falsa chamada eu está continuamente com medo da morte. É por isso que você tem medo do novo. A menos que tenha entendido que você não é o ego, você não será capaz de receber o novo. Depois que tiver percebido que o ego é a sua memória do passado e nada mais, que você não é a sua memória, que a memória é só um biocomputador, é uma máquina, um mecanismo, um utilitário, mas que você é mais do que isso, você é consciência, não memória. A memória é um conteúdo da consciência. Você é a própria consciência. Esse eu é que tem medo. Não é você. O ser não tem medo, mas o ego tem, pois ele morre de medo de morrer. O ego é artificial, é arbitrário, é construído. Ele pode se desintegrar a qualquer momento e, quando o novo entra, surge o medo. O ego fica amedrontado, ele pode se desintegrar. De algum modo, ele tem conseguido se manter, tem conseguido se conservar num só pedaço. E agora algo novo aparece. Isso vai estilhaçá-lo. Eis porque você não aceita o novo com alegria. O ego não pode aceitar sua própria morte com alegria. Como ele pode aceitar sua própria morte com alegria? Por exemplo, você vê alguém andando na rua. Você se lembra do rosto da pessoa, mas não do nome dela. Se você fosse a memória, deveria se lembrar do nome também. Mas você diz: eu conheço este rosto, mas não me lembro do nome. Então você começa a puxar pela memória, vasculhá-la. Olha para um lado, para o outro, e de repente o nome lhe ocorre e você diz: é isso, é esse o nome. A memória é o seu registro. Você é quem está consultando o registro. Você não é a memória em si. E muitas vezes acontece de você estar tão tenso, tão preocupado em lembrar algo que fica difícil lembrar, pois a própria tensão, a pressão sobre o seu ser, não deixa que a memória libere essa informação. Você faz tudo para lembrar o nome de alguém e ele não vem, mesmo que você diga que ele está na ponta da língua. Você sabe que sabe, mas mesmo assim, o nome não lhe ocorre. Agora, isso é estranho. Se você é a memória, então quem o está impedindo de lembrar e por que o nome não lhe ocorre? E quem é esse que diz: eu sei, mas mesmo assim não me ocorre? E então você se esforça para lembrar
e quanto mais se esforça, mais difícil fica. Aí, farto dessa coisa toda, você vai dar uma volta no jardim e, de repente, olhando para uma roseira, o nome está ali. Veio à tona. Sua memória não é você. Você é consciência. A memória é conteúdo. Mas a memória é toda a energia vital do ego. A memória, é claro, é uma coisa velha e tem medo do novo. O medo pode ser perturbador. Pode ser tão perturbador que talvez não seja digerível. O novo pode trazer problemas. Você terá que dar voltas e mais voltas. Terá que se reajustar. Isso parece trabalhoso. Para ser novo, é preciso que você deixe de se identificar com o ego. Depois que faz isso, você já não se importa se ele vai morrer ou viver. Na verdade, você sabe que, se viver ou morrer, ele de qualquer jeito já está morto. Ele é só um mecanismo. Use-o, mas não seja usado por ele. O ego está o tempo todo com medo da morte, pois ele é arbitrário, daí o medo. Ele não surge do ser. Não pode surgir do ser, pois o ser é vida. Como a vida pode ter medo da morte? A vida não sabe nada sobre a morte. O ego é fruto do arbitrário, do artificial, de algo que foi construído, do falso, do pseudo. E é justamente esse desapego, justamente essa morte do ego que faz um homem estar vivo. Morrer no ego é nascer para o ser. O novo é um mensageiro de Deus. O novo é uma mensagem de Deus. É um evangelho. Dê ouvidos ao novo. Siga com o novo. Eu sei que você tem medo. Apesar do medo, siga com o novo e a sua vida vai ficar cada vez mais rica e um dia você será capaz de libertar seu esplendor aprisionado. Continuamos a perder muitas coisas na vida só por causa da falta de coragem. Na verdade, nenhum esforço é necessário para conquistar. Só é preciso coragem. E as coisas começarão a vir até você em vez de você ir atrás delas. Pelo menos no mundo interior é assim. E, para mim, ser feliz é a maior coragem. Ser infeliz é uma atitude muito covarde. Na realidade, para ser infeliz não é preciso nada. Qualquer covarde pode ser. Qualquer tolo pode ser. Todo mundo é capaz de ser infeliz. Para ser feliz, é preciso grande coragem. É um risco tremendo. Não temos o costume de pensar assim. Nós pensamos, o que é preciso para ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Isso está absolutamente errado. É muito raro uma pessoa querer ser feliz, apesar do que ela sai dizendo por aí. É muito raro uma pessoa estar pronta para ser feliz. As pessoas investem tanto na infelicidade. Elas adoram ser infelizes. Na verdade, elas estão felizes por serem infelizes. Há muitas coisas para se entender. Sem entendê-las, é muito difícil livrar-se da mania de ser infeliz. A primeira coisa é: ninguém está prendendo você. É você quem decidiu ficar na prisão da infelicidade. Ninguém prende ninguém. O homem que está pronto para sair dela pode sair quando quiser. Ninguém mais é responsável. Se uma pessoa é infeliz, é ela mesma a responsável. Mas a pessoa infeliz nunca aceita a responsabilidade. É por isso que continua infeliz. Ela diz: estão me fazendo infeliz. Se outra pessoa está fazendo com que você seja infeliz, naturalmente não há nada que você possa fazer. Se você mesmo está causando a sua infelicidade, alguma coisa pode ser feita. Alguma coisa pode ser feita imediatamente. Então, ser ou não infeliz está nas suas mãos. Portanto, as pessoas ficam jogando nos outros a responsabilidade. Às vezes na mulher, às vezes no marido, às vezes na família, no condicionamento, na infância, na mãe, no pai, outras vezes na sociedade, na história, no destino, em Deus, mas não param de jogar a culpa nos outros. Os nomes são diferentes, mas o truque é sempre o mesmo.
Um homem torna-se realmente um homem quando ele aceita a responsabilidade total. É responsável por qualquer coisa que ele seja. Essa é a primeira forma de coragem, a maior delas. É muito difícil aceitá-la porque a mente vai continuar dizendo: se você é o responsável, por que criou isso? Para evitar isso, dizemos que os outros são responsáveis. O que eu posso fazer? Não tem jeito, eu sou uma vítima. Sou jogado daqui e dali por forças maiores do que eu e não posso fazer nada. Posso no máximo chorar porque sou infeliz e ficar ainda mais infeliz chorando. E tudo cresce. Se você cultiva uma coisa, ela cresce. Então, você vai cada vez mais fundo, mergulha cada vez mais fundo. Ninguém, nenhuma outra força está fazendo nada para você. É você e só você. Isso resume toda a filosofia do karma, que é o seu fazer. Karma significa fazer. Você fez e você pode desfazer. E não é preciso esperar, postergar. Não é preciso tempo. Você pode simplesmente pular fora disso. Mas nós nos habituamos. Se pararmos de ser infelizes, nós nos sentiremos muito sozinhos, perderemos nossa maior companhia. A infelicidade virou nossa sombra, nos segue por toda parte. Quando não há ninguém por perto, pelo menos a infelicidade está ali presente. Você se casa com ela, e trata-se de um casamento muito, muito longo. Você está casado com a sua infelicidade há muitas vidas. Agora chegou a hora de se divorciar dela. Isso é o que eu chamo de a grande coragem. Divorciar-se da infelicidade. Perder o hábito mais antigo da mente humana, a companhia mais fiel. A coragem de amar. O medo não é nada mais que ausência de amor. Faça algo com amor, esqueça o medo. Se você ama bastante, o medo desaparece. Se ama profundamente, você não sente medo. O medo é uma negatividade, uma ausência. Isso tem que ficar profundamente entendido. Caso contrário, você nunca vai entender a natureza do medo. É como a escuridão. A escuridão não existe, ela só parece existir. Na verdade, ela é só ausência de luz. A luz existe. Apague a luz e a escuridão aparece. A escuridão não existe. Você não pode acabar com ela. Faça o que fizer, você não pode acabar com ela. Não pode trazê-la, não pode projetá-la. Se quiser fazer alguma coisa com a escuridão, terá que fazer alguma coisa com a luz, pois só podemos estabelecer relação com algo que tenha existência própria. Apague a luz e a escuridão se fará presente. Acenda a luz e a escuridão desaparecerá. Mas você fará algo com a luz. Você não poderá fazer nada com a escuridão. Medo é escuridão, é ausência de amor. Você não pode fazer nada com relação a ele, e quanto mais fizer, mais amedrontado vai ficar, pois mais você achará impossível. O problema vai ficando cada vez mais complicado. Quanto mais você brigar com a escuridão, mais sairá derrotado. Você pode empunhar uma espada e tentar matar a escuridão. Isso só servirá para deixá-lo exausto. E finalmente, a mente pensará: a escuridão é muito poderosa, por isso me derrotou. É aí que a lógica falha. É absolutamente lógico. Se você luta contra a escuridão e não consegue vencê-la, não consegue destruí-la, é absolutamente lógico pensar que a escuridão é muito, muito poderosa. Você é impotente diante dela, mas a realidade é justamente o oposto. Você não é impotente. A escuridão é impotente. Na verdade, a escuridão não está ali. É por isso que você não pode derrotá-la. Como você pode derrotar alguma coisa que não existe? Não lute contra o medo. Do contrário, você ficará cada vez mais amedrontado e um novo medo invadirá seu ser. O medo do medo, que é muito perigoso. Em primeiro lugar,
O medo é uma ausência, e em segundo, o medo do medo é o medo da ausência da ausência. Então, você enlouquece. O medo nada mais é que a ausência de amor. Faça algo com amor. Esqueça o medo. Se você ama bastante, o medo desaparece. Se ama profundamente, você não sente medo. Quando amou alguém, mesmo que por um único instante, você sentiu medo. O medo não existe em nenhum relacionamento em que, mesmo que por um único instante, duas pessoas se amaram profundamente e aconteceu um encontro. Elas entraram em sintonia. Nesse momento, não se sente medo. É como se a luz simplesmente estivesse acesa e a escuridão desaparecesse. Eis a chave secreta. Ame mais. Se você sente que existe medo em seu ser, ame mais. Seja corajoso ao amar. Tenha coragem. Seja aventureiro no amor. Ame mais e ame incondicionalmente, porque quanto mais você ama, menos medo sente. E, quando eu digo amor, quero dizer todas as 4 camadas do amor, do sexo ao samadhi. Ame profundamente. Se você amar profundamente num relacionamento sexual, uma grande parte do medo desaparecerá do seu corpo. Se o corpo treme de medo, trata-se do medo de sexo. Você não tem estabelecido um relacionamento sexual profundo. Seu corpo treme, seu corpo não está à vontade, não está em casa. Ame profundamente. O orgasmo sexual dissipará todo o medo do seu corpo. Quando eu digo dissipar todo o medo, não quero dizer que você mostrará a bravura, porque a bravura não passa de covardia, ao contrário. Quando eu digo que todo medo desaparecerá, significa que não haverá nem covardia, nem bravura. Esses são 2 aspectos do medo. Veja as pessoas que demonstram bravura. Você percebe que lá no fundo elas estão amedrontadas. Elas simplesmente criaram uma armadura em torno delas. A bravura não é destemor, é medo bem protegido, bem defendido, encouraçado. Quando o medo desaparece, você mostra destemor. E uma pessoa destemida é alguém que nunca causa medo em ninguém e que nunca deixa que ninguém lhe cause medo. O orgasmo sexual profundo faz com que o corpo se sinta em casa. Uma saúde muito, muito profunda se instala no corpo, porque ele se sente inteiro. Então, o segundo passo é o amor. Ame as pessoas, incondicionalmente. Se tiver algumas condições em mente, você nunca será capaz de amar. Essas condições virarão barreiras. Se o amor faz bem a você, por que se importar com condições? Se faz tão bem, se causa um bem-estar tão profundo, ame incondicionalmente. Não peça nada em troca. Se você entender que só amando aumentará seu destemor, você a amará apenas pelo prazer que isso lhe dá. As pessoas comuns amam só quando suas condições são atendidas. Elas dizem: você tem que ser deste jeito, só assim eu amarei você. A mãe diz para o filho: eu o amarei só se você se comportar direito. A mulher diz ao marido: você tem que ser deste jeito, só assim posso amá-lo. Todo mundo estabelece condições. O amor desaparece. O amor é um céu infinito. Você não pode confiná-lo em espaços exíguos, condicioná-lo, limitá-lo. Se você areja a casa e depois fecha tudo, todas as janelas, todas as portas, logo ela fica mofada. Sempre que o amor acontece, ele insufla liberdade. Você leva ar fresco para a sua casa, mas tudo logo fica mofado, empoeirado. Esse é um grande problema para toda a humanidade. Tem sido de fato um problema. Quando você ama, tudo parece lindo, pois nesses momentos você não impõe condições. 2 pessoas se aproximam uma da outra incondicionalmente. Depois que firmam um compromisso, que passam a ter certeza do amor uma da outra, então as condições são estabelecidas. Você tem que ser assim, tem que se comportar assim, só dessa forma eu posso amá-lo. Como se o amor fosse uma barganha. Se você não ama de todo o coração, está barganhando. Você quer forçar a outra pessoa a fazer alguma coisa por você.
Só então você ama. Do contrário, você trairá seu amor. Você está usando seu amor como uma punição ou como uma imposição, mas não está amando. Ou você nega seu amor ou o demonstra, mas em ambos os casos o amor em si não é a finalidade. A finalidade é outra. Se você tem uma esposa, então dá presentes a ela. Ela fica feliz, abraça você, o beija. Mas, quando você não traz nada para casa, vocês se distanciam. Ela não o abraça, não chega perto de você. Quando você faz coisas desse tipo, está esquecendo que quando ama, o amor faz bem a você, não só aos outros. O amor, em primeiro lugar, faz bem àqueles que amam e, depois, faz bem àqueles que são amados. As pessoas vêm até mim e sempre me dizem: tal pessoa não me ama. Ninguém chega e diz: eu não amo tal pessoa. O amor virou uma exigência. O outro não me ama. Esqueça o outro. O amor é um fenômeno tão lindo. Se você ama, você usufrui. E quanto mais ama, mais cativante você fica. Quanto menos ama, mais você exige que os outros o amem, e menos cativante você fica. Mais se fecha, mais se confina em seu ego. E você fica desconfiado. Mesmo que alguém se aproxime de você para amá-lo, você fica com medo, porque em todo amor há a possibilidade de rejeição, de retraimento. Ninguém o ama. Isso vira um pensamento entranhado dentro de você. Como esse homem ousa tentar mudar o seu modo de pensar? Ele está tentando amar você? Só pode ser falsidade. Será que ele está tentando enganá-la? Deve ser um espertalhão, um sujeito enganador. Você se protege. Não deixa que ninguém a ame, nem ama ninguém. Então, vem o medo. Você está sozinha no mundo, tão sozinha, tão solitária, desligada de tudo. O que é o medo, então? O medo é o sentimento de não estar ligado à existência. Eis a definição de medo. Medo é um sentimento de falta de contato com a existência. Você fica sozinho, uma criança chorando sozinha em casa. A mãe e o pai e toda a família saíram para ir ao cinema. A criança chora e soluça no berço. Foi deixada sozinha sem nenhum contato. Ninguém para protegê-la. Ninguém para lhe dar conforto. Ninguém para amá-la. Uma solidão imensa a envolve. Eis o estado de medo. Isso ocorre porque você chegou a um ponto em que não deixa que o amor aconteça. Toda a humanidade foi treinada para outras coisas, não para o amor. Para matar, fomos treinados, e os exércitos existem, anos de treinamento para matar. Para calcular, fomos treinados, faculdades, universidades, anos de treinamento só para aprender a calcular de forma que ninguém possa enganar você, mas você possa enganar os outros. Mas em nenhum lugar existe oportunidade para que possamos amar, e amar em liberdade. Aliás, não apenas isso. A sociedade impede todo o esforço para amar. Os pais não gostam que os filhos se apaixonem. Nenhum pai gosta, nenhuma mãe gosta. Quaisquer que sejam as suas pretensões, nenhum pai, nenhuma mãe gosta que os filhos se apaixonem. Eles gostam de arranjar casamento. Por quê? Porque, quando um jovem ama uma mulher ou uma garota, ele deixa a família. Ele cria uma nova família, sua própria família, e fica contra a família antiga. É claro, ele se rebela, dizendo: agora eu vou embora, terei meu próprio lar. E ele escolhe sua mulher. O pai nada tem que ver com isso. A mãe nada tem que ver com isso. Eles parecem ficar completamente à parte. Não, eles gostariam de arranjar tudo. Você tem sua nova casa, mas deixe-nos arranjar tudo de forma que tenhamos o direito de opinar. E não ame, porque, quando você ama, o amor passa a ser o seu mundo. Se há um casamento arranjado, tudo não passa de um acordo social. Você não está apaixonado, sua mulher não é tudo para você, seu marido não é tudo para você. Portanto, onde quer que ainda exista casamentos arranjados, a família também existirá.
Onde quer que o casamento por amor exista, a família está fadada a desaparecer. No Ocidente, a família está desaparecendo. Agora, você pode ver a lógica toda do fato de existirem casamentos arranjados. A família quer existir. Se você é destruído, se a sua possibilidade de amar é destruída, não importa. Você tem que se sacrificar pela família. Se o casamento é arranjado, então existe uma família unida. Então, numa família, podem conviver centenas de pessoas, se o casamento é arranjado. Mas, se um garoto e uma garota se apaixonam, então eles vivem num mundo à parte. Eles querem viver sozinhos, querem privacidade. Não querem centenas de pessoas por perto, tios dos tios e sobrinhos dos sobrinhos. Não querem esse mercado de peixe. Querem ter um mundo particular, só deles. Essa coisa toda parece perturbadora. A família é contra o amor. Você deve ter ouvido falar que a família é a fonte do amor, mas eu digo a você, a família é contra o amor. A família existe pelo fato de matar o amor. Ela não deixa que o amor aconteça. A sociedade não permite o amor porque se a pessoa está de fato amando profundamente, ela não pode ser manipulada. Você não pode mandá-la para a guerra. Ela dirá, estou tão feliz onde estou, para onde você vai me mandar? E por que eu devo ir e matar estranhos que podem ser felizes na casa deles? E nós não temos nenhum conflito, não temos nenhum conflito de interesses. Se a nova geração amar cada vez profundamente, as guerras desaparecerão porque não será mais possível encontrar nenhum povo maluco o suficiente para ir à guerra. Se você ama, você já provou alguma coisa da vida. Não vai gostar da morte e de matar pessoas. Se você não ama, não provou nada da vida. Você ama a morte. O medo mata, quer matar. O medo é destrutivo. O amor é uma energia criativa. Quando ama, você quer criar. Pode querer cantar, pintar, fazer poemas, mas não vai querer pegar uma baioneta ou uma bomba atômica e sair por aí feito louco matando pessoas que são absolutamente desconhecidas para você, que não fizeram nada, que são tão desconhecidas para você quanto você é para elas. O mundo só desistirá das guerras quando o amor reinar novamente. Os políticos não querem que você ame. A sociedade não quer que você ame. A família não quer que você ame. Eles todos querem controlar sua energia de amor porque essa é a única energia que existe. Eis porque existe medo. Se você entende o que eu digo, deixe de lado todos os medos e ame mais. Ame incondicionalmente. Não pense que está fazendo algo pelos outros quando ama. Você está fazendo algo por si mesmo. Quando ama, isso faz bem para você. Então não espere. Não diga que vai amar quando os outros amarem. Isso absolutamente não importa. Seja egoísta. O amor é egoísta. Ame as pessoas. Isso fará com que se sinta pleno, fará com que se sinta cada vez mais abençoado. E, quando o amor se aprofunda, o medo desaparece. O amor é a luz, o medo é a escuridão. E existe ainda o terceiro estágio do amor, a prece. As igrejas, as religiões, as seitas organizadas, elas os ensinam a rezar, mas, na verdade, elas o impedem de rezar porque a prece é um fenômeno espontâneo, não pode ser ensinado. Se na infância o ensinaram a rezar, você foi privado de uma linda experiência que poderia ter acontecido. A prece é um fenômeno espontâneo. Tenho de contar a você uma história que eu adoro. Leão Tolstói escreveu uma historieta. Numa certa parte da antiga Rússia, havia um lago que ficou famoso por causa de 3 santos. Todo o país ficou interessado. Milhares de pessoas viajaram para o lago para ver os 3 santos. O alto sacerdote do país teve receio. O que estava acontecendo? Ele nunca ouvira falar sobre esses santos e nenhum deles fora canonizado pela igreja. Quem fizera deles santos? O cristianismo tem feito uma das maiores tolices que já vi.
eles declaram: "Este homem é santo", como se você pudesse fazer de um homem santo declarando-o santo. Mas as pessoas estavam ficando maravilhadas e havia muitas notícias de que milagres estavam acontecendo, de forma que o padre teve que ir e ver como a situação estava. Ele foi de barco até a ilha onde aquelas 3 pessoas pobres viviam. Eram pobres, mas muito felizes, porque só existe uma pobreza, e essa pobreza é o coração que não pode amar. Elas eram pobres, mas ao mesmo tempo ricas, as pessoas mais ricas que você poderia encontrar. Elas estavam felizes sentadas sob uma árvore, rindo, divertindo-se, desfrutando o momento. Ao ver o padre, cumprimentaram-no e ele disse: "O que estão fazendo aqui?" Porque ao ver essas 3 pessoas, o padre imediatamente percebeu que elas não tinham instrução nenhuma, eram meio parvas, felizes, mas tolas. Então ele olhou cada um dos 3 e eles disseram: "Desculpe, senhor, não sabemos a prece certa, autorizada pela igreja, porque somos ignorantes, mas criamos nós mesmos uma prece, em casa. Se o senhor não se ofender, podemos mostrá-la." "Tudo bem", disse o padre, "mostrem que prece vocês andam fazendo." "Tentamos e pensamos", explicaram eles, "mas não somos grandes pensadores, somos pessoas tolas, aldeões ignorantes. Então decidimos por uma prece simples. No cristianismo, Deus é visto como uma trindade. 3. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E nós também somos 3. Então decidimos rezar. Você é 3. Nós somos 3. Tenha piedade de nós. Essa é a nossa prece. Nós somos 3. Você também é 3. Tenha piedade de nós." O padre ficou muito zangado, quase furioso. "Que bobagem", ele disse. "Nunca se ouviu uma prece como essa. Parem com isso. Desse jeito vocês não podem ser santos. Vocês são simplesmente estúpidos." Os 3 caíram aos pés do padre e imploraram: "Nos ensine a prece verdadeira, a autêntica." Então, ele ensinou a eles a versão da prece autorizada pela Igreja Ortodoxa Russa. Era longa, complicada, com palavras enormes, bombásticas. Os 3 se entreolharam, parecia impossível fazer aquela prece. As portas do céu estavam fechadas para eles. Então disseram: "Por favor, nos ensine a prece novamente, porque é muito longa e não somos pessoas instruídas." O padre ensinou-lhes mais uma vez, mas eles voltaram a dizer: "Mais uma vez, senhor, porque nos esqueceremos e algo vai dar errado." Então, mais uma vez o padre lhes ensinou a prece. Eles agradeceram de todo o coração e o padre se sentiu muito bem por ter feito uma boa ação e trazido 3 pessoas tolas de volta à igreja. Ele partiu em seu barco, mas, quando estava no meio do lago, não pôde acreditar no que viu. Aquelas 3 pessoas, aqueles 3 tolos, vinham correndo por cima da água e diziam: "Espere, mais uma vez, já esquecemos." Era algo impossível de acreditar. O padre caiu aos pés dos homens dizendo: "Me perdoem. Continuem a fazer a prece que sempre fizeram." A terceira energia do amor é a prece. Religiões, igrejas organizadas destruíram-na. Elas querem dar a você preces prontas. A prece é um sentimento espontâneo. Lembre-se dessa história quando rezar. Deixe que a sua prece seja um sentimento espontâneo. Se nem as preces podem ser espontâneas, então o que será? Se nem com Deus você pode ser espontâneo, então com quem será autêntico, verdadeiro, natural? Diga coisas que você gostaria de dizer. Converse com Deus como se conversasse com um amigo sábio, mas dispense as formalidades. Um relacionamento formal não é um relacionamento de fato. E você vai ser formal com Deus também? Você perde toda a espontaneidade. Infunda amor à sua prece, e então vocês podem conversar. É uma coisa linda, um diálogo com o universo. Mas você já observou? Se for realmente espontâneo, as pessoas pensarão que você é louco.
Se você se voltar para uma árvore e começar a falar, ou para uma flor, uma rosa, as pessoas acharão que está louco. Se você for à igreja e falar com uma cruz ou com uma imagem, ninguém achará que está louco. Acham que você é uma pessoa religiosa. Estará falando com uma pedra num templo e todo mundo achará que você é uma pessoa religiosa, porque essa é a forma autorizada. Se você fala com uma rosa, que está muito mais viva do que uma imagem de pedra, que é muito mais divina que qualquer imagem de pedra, se fala com uma árvore, que tem raízes muito mais profundas em Deus do que qualquer cruz, porque nenhuma cruz tem raízes, é uma coisa morta, é por isso que ela mata. A árvore está viva, tem raízes que penetram as entranhas da terra, galhos que se estendem para o céu, está ligada ao todo, com os raios do sol, com as estrelas. Fale com as árvores, elas podem ser um ponto de contato com o divino. Mas, se fizer isso, as pessoas vão achar que está louco. A espontaneidade é vista como loucura. As formalidades são consideradas um sinal de sanidade. Só que na realidade o que acontece é o contrário. Quando você entra num templo e simplesmente repete alguma prece que decorou, está simplesmente fazendo uma tolice. Tenha uma conversa de coração para coração, e a prece ficará linda, você começará a florescer por meio dela. Rezar é estar apaixonado pelo todo. E às vezes você fica zangado com o todo e não fala. Isso é lindo. Você diz, não vou falar, chega, você não está me ouvindo. Um belo gesto, nada morto. E às vezes você abandona completamente a prece, porque rezou e Deus não o ouviu. É um relacionamento com um envolvimento profundo. Você fica com raiva. Às vezes se sente bem grato, agradecido. Às vezes fica desconcertado. Mas deixe que seja um relacionamento vivo. Aí a prece será verdadeira. Se você só tagarela como um gramofone e repete a mesma coisa todo dia, não é prece. Ouvi falar de um advogado que era um homem muito calculista. Toda noite ele ia para a cama, olhava o céu e dizia, idem, exatamente como nos outros dias, e ia dormir. Só uma vez ele rezou, a primeira vez na vida, e então, idem. Era uma coisa meio jurídica, para que dizer a mesma prece novamente? Se você diz idem ou repete a coisa toda, dá no mesmo. A prece tem de ser uma experiência vivida, um diálogo de coração para coração. E não demora muito, se for sincero. Você sentirá que não só você está falando, mas a resposta também está ali. Então a prece sustenta a si mesma, atinge a maioridade. Quando você sente a resposta, é sinal de que não é só você falando. Se for um monólogo, ainda não é prece. É um diálogo. Você não só fala, como ouve. E eu digo a você que toda a existência está pronta para responder. Se o seu coração estiver aberto, o todo responde. Não existe nada igual à prece. Nenhum amor pode ser tão belo quanto a prece. Assim como o sexo, nenhum pode ser tão belo quanto o amor, amor nenhum pode ser tão belo quanto a prece. Mas existe então um quarto estágio, que eu chamo de meditação. Ali, o diálogo também cessa. Então, você tem um diálogo em silêncio. As palavras cessam, pois, quando o coração está realmente pleno, você não consegue falar. Quando o coração está transbordando, só o silêncio pode ser o veículo de comunicação. Então, não existe o outro. Você e o universo são uma coisa só. Você nem diz nada, nem escuta nada. Você está com o uno, com o universo, com o todo. Uma unicidade, que é a meditação. Esses são os 4 estágios do amor, e em cada um deles ocorrerá o desaparecimento do medo. Se o sexo acontece de maneira bela, o medo do corpo desaparece. O corpo não ficará neurótico. Geralmente, tenho observado milhares de corpos. Eles são neuróticos, corpos enlouquecidos, insatisfeitos, fora de casa. Se o amor acontece,
o medo desaparece da mente. Você tem uma vida de liberdade, fácil, em casa. Nenhum medo surgirá, nenhum pesadelo. Se a prece acontece, então o medo desaparece completamente, porque com a prece você se torna um. Começa a sentir um relacionamento profundo com o todo. Do espírito, o medo desaparece. O medo da morte desaparece quando você reza, nunca antes disso. E, quando você medita, até o destemor desaparece. O medo desaparece, o destemor desaparece. Nada permanece, ou só o nada permanece. Uma imensa pureza, a virgindade, a inocência. Não é um relacionamento, mas um estado de ser. O amor não é um relacionamento, é um estado de ser. Não há mais nada a fazer com ninguém. Você não está amando, você é amor. Mas é claro que quando você é amor, você está amando. Mas isso é uma consequência, um subproduto, não é a fonte. A fonte é que você é amor. E quem pode ser amor? É certo que se você não está consciente de quem é, você não pode ser amor. Você será medo. O medo é justamente o contrário do amor. Lembre-se, o ódio não é o oposto do amor, como as pessoas pensam. O ódio é o amor ao contrário, não é o oposto do amor. O verdadeiro oposto do amor é o medo. No amor, expandimos. No medo, encolhemos. No medo, ficamos fechados. No amor, nos abrimos. No medo, duvidamos. No amor, confiamos. No medo, ficamos solitários. No amor, desaparecemos. Por isso, não há nenhuma dúvida quanto à solidão. Quando não se é, como se pode ser solitário? Então, essas árvores e esses pássaros e essas nuvens e o sol e as estrelas estão todos dentro de você. Amor é quando você conheceu o seu céu interior. A criança pequena está livre do medo. As crianças nascem sem medo. Se a sociedade puder ajudá-las e apoiá-las para que continuem sem medo, puder ajudá-las a subir em árvores e a escalar montanhas, nadar nos mares e nos rios, se a sociedade puder ajudá-las de todas as formas possíveis a se tornarem aventureiras, aventureiras do desconhecido, e se a sociedade puder fomentar um grande questionamento em vez de dar a elas crenças mortas, então as crianças serão grandes amantes, amantes da vida. E essa é a verdadeira religião. Não existe religião mais elevada que o amor. Medite, dance, cante e continue a mergulhar cada vez mais fundo em si mesmo. Ouça os passarinhos com mais atenção. Olhe as flores com assombro, com deslumbre. Não se torne uma pessoa instruída. Não continue a rotular as coisas. Porque instrução é isso. A grande arte de rotular tudo, dividir tudo em categorias. Encontre as pessoas, misture-se com elas, com o maior número de pessoas possível, porque cada pessoa expressa uma faceta diferente de Deus. Aprenda com elas. Não tenha medo. Esta existência não é inimiga sua. Esta existência cuida de você como uma mãe. Ela está pronta para apoiar você de toda maneira possível. Confie e você começará a sentir um fluxo crescente de energia. Essa energia é amor. Essa energia quer abençoar toda a existência, pois com ela nos sentimos abençoados. E, quando você se sente abençoado, o que mais pode fazer se não abençoar toda a existência? O amor é um desejo profundo de abençoar toda a existência. Este bolo está uma delícia. O amor é muito raro. Tocar o cerne de uma pessoa é enfrentar uma revolução, pois, se você quiser tocar uma pessoa em sua essência, terá de deixar que essa pessoa toque a sua essência também. Você terá que ficar vulnerável, absolutamente vulnerável, aberto. É um risco,
Deixar que alguém toque a sua essência é arriscado, perigoso, porque você nunca sabe o que essa pessoa fará com você. E depois que todos os seus segredos forem devassados, depois que tudo o que você esconde for descoberto, depois que você estiver completamente exposto, o que a outra pessoa vai fazer nunca se sabe. O medo aparece. É por isso que nunca nos abrimos. Basta que haja familiaridade para que você ache que o amor aconteceu. Periferias se encontram e achamos que nos encontramos. Você não é a sua periferia. Na verdade, a periferia é a fronteira onde você termina. Só a cerca ao seu redor. Não é você. A periferia é o lugar onde você termina e o mundo começa. Mesmo casais que vivem juntos há muitos anos podem ser meros conhecidos. Podem não se conhecer de verdade. E quanto mais você vive com uma pessoa, mais esquece que a essência continua intocada. Então, a primeira coisa a ser entendida é: não confunda familiaridade com amor. Vocês podem estar fazendo amor, podem se relacionar sexualmente, mas o sexo também é periférico. A menos que as essências se encontrem, o sexo é apenas o encontro de dois corpos, e o encontro de dois corpos não é um encontro. O sexo também continua a ser familiaridade, física, corporal, mas ainda é só familiaridade. Você só consegue deixar alguém conhecer a sua essência quando não está com medo, quando não teme. Existem dois tipos de vida. Uma norteada pelo medo e a outra norteada pelo amor. A primeira talvez nunca o conduza a um relacionamento profundo. Você vive com medo, e o outro não tem permissão, não tem aval para chegar até você, para tocar a sua essência. Você dá essa permissão ao outro até certo ponto, mas depois disso uma parede se ergue e a coisa para ali. A pessoa norteada pelo amor é aquela que não tem medo do futuro, não tem medo do resultado ou da consequência. Ela vive aqui e agora. Não se preocupa com o resultado. Quem se preocupa é a mente norteada pelo medo. Não pensa no que vai acontecer fora dela. Contenta-se em ficar aqui e agir de corpo inteiro. Não calcula. O homem norteado pelo medo está sempre calculando, planejando, fazendo arranjos, garantindo. Ele perde a vida inteira fazendo isso. Ouvi falar sobre um velho monge zen. Ele estava em seu leito de morte. Seu último dia chegara e ele declarou que naquela noite não estaria mais ali. Então, seus seguidores, discípulos e amigos começaram a vir. Havia muitas pessoas que o amavam. Todas elas começaram a chegar. Pessoas chegavam de todos os lugares. Um dos seus discípulos mais antigos, quando ouviu que o mestre ia morrer, correu para o mercado. Alguém perguntou: "O mestre está morrendo em sua cabana e você está indo ao mercado?" "Eu sei que meu mestre adora um certo tipo de bolo", respondeu o discípulo. "Então, estou indo comprar o bolo." Foi difícil encontrar o bolo, mas à noite, quando finalmente conseguiu, ele saiu correndo com a guloseima na mão. Todo mundo estava preocupado. Era como se o mestre estivesse esperando por alguém. Ele abria os olhos, olhava em volta e os fechava novamente. Quando o discípulo chegou, ele disse: "Bem, então você chegou. Onde está o bolo?" O discípulo mostrou o bolo, muito contente pelo mestre ter perguntado dele. Nos estertores da morte, o mestre pegou o bolo na mão, mas a mão não tremia. Ele era muito velho, mas a mão dele não tremia. Então alguém perguntou: "O senhor é tão idoso e está à beira da morte. O último suspiro logo o levará, mas sua mão não treme." "Eu nunca tremo", respondeu o mestre, "pois não existe medo. Meu corpo ficou velho, mas eu ainda sou jovem, e permaneço jovem mesmo quando meu corpo está morrendo." Então, o mestre deu uma mordida no bolo e começou a mastigar ruidosamente. E então alguém perguntou: "Qual é a sua última mensagem, mestre? O senhor nos deixará em breve. O que gostaria de nos lembrar?" O mestre sorriu e disse: "Ah, este bolo está uma delícia." Esse é um homem que vive no aqui e agora.
Este bolo está uma delícia. Mesmo a morte é irrelevante. O instante a seguir é destituído de significado. Este momento, este bolo está delicioso. Se você consegue ficar neste momento, neste exato momento, neste presente, na plenitude, então você só pode amar. O amor é uma flor rara. Ele só acontece às vezes. Milhões e milhões de pessoas vivem na falsa atitude de que amam. Elas acreditam que amam, mas isso é só uma crença. O amor é uma flor rara. Às vezes ele acontece. É raro porque só pode acontecer quando não existe medo. Nunca antes disso. Isso significa que o amor só pode acontecer a uma pessoa profundamente espiritualizada, religiosa. O sexo é possível para todos. A familiaridade é possível para todos, não o amor. Quando você não tem medo, não há o que esconder. Então, você pode se abrir, pode pôr abaixo todas as fronteiras, e então pode convidar o outro a tocar a sua essência. E lembre-se, se você deixa que alguém o toque profundamente, o outro também deixará que você o toque, pois, quando deixa que alguém o toque, você inspira confiança. Quando você não tem medo, o medo da outra pessoa também desaparece. No amor de vocês, o medo está sempre presente. O marido teme a mulher teme o marido. As pessoas que se amam sempre têm medo uma da outra. Então, não é amor. É só um arranjo entre duas pessoas medrosas, que dependem uma da outra. Brigam, exploram-se, manipulam, controlam, dominam, possuem uma a outra, mas não é amor. Se você conseguir deixar que o amor aconteça, não precisará de prece, não precisará de meditação, não precisará de igreja nenhuma, de templo nenhum. Se amar, você pode se esquecer completamente de Deus, porque, por meio do amor, tudo terá acontecido a você. Meditação, prece, Deus, tudo terá acontecido a você. É isso que Jesus quis dizer quando falou que Deus é amor. Mas o amor é difícil. O medo tem que ser superado. E é isto que é estranho. Vocês têm tanto medo e ao mesmo tempo não têm nada a perder. O místico Kabir disse uma vez: eu observo as pessoas. Elas têm tanto medo, mas não consigo ver por quê. Afinal, elas não têm nada a perder. Continuou Kabir. Elas são como alguém que está nu, mas nunca toma banho no rio porque tem medo. Onde irá secar as roupas? Essa é a situação em que você está. Nu, sem roupa, mas o tempo todo preocupado com as roupas. O que você tem a perder? Nada. Este corpo será levado pela morte. Antes que seja tirado pela morte, ofereça-o ao amor. Seja o que for que você tiver, um dia lhe será tomado. Antes que seja tomado, por que não compartilhá-lo? Esse é o único jeito de possuir alguma coisa. Se pode compartilhar e conceder, você é o mestre. Tudo será tomado. Não há nada que você possa conservar para sempre. A morte destruirá tudo. Portanto, se você está acompanhando meu raciocínio, perceberá que a luta é entre a morte e o amor. Se você puder dar, não haverá morte. Antes que alguma coisa possa ser tirada de você, você já a terá dado, já terá feito dela um presente. Não poderá haver morte. Para aquele que ama, não existe morte. Para o que não ama, todo momento é uma morte, pois a todo momento uma coisa lhe é arrebatada. O corpo está desaparecendo, a pessoa está perdendo a todo instante, e então haverá morte, e tudo será aniquilado. O que é o medo? Por que você está tão amedrontado? Mesmo que saibam tudo a seu respeito e você seja um livro aberto, por que ter medo? Como isso pode ferir você? Apenas falsos conceitos dados pela sociedade que você tem de se esconder, tem de se proteger, tem de estar constantemente com disposição para lutar, que todo mundo é inimigo, todos estão contra você. Ninguém está contra você. Mesmo que sinta que alguém está contra você,
saiba que essa pessoa também não está contra você, porque todo mundo está preocupado consigo mesmo, não com você. Não há nada a temer. É preciso perceber isso para que um relacionamento verdadeiro possa acontecer. Não há nada a temer. Medite sobre isso, e então deixe que o outro entre em você. Convide o outro a invadir você. Não crie nenhuma barreira em lugar nenhum. Torne-se uma passagem sempre aberta, sem cadeados, sem portas trancadas em você. Então o amor será possível. Quando duas essências se encontram, existe amor. E o amor é um fenômeno alquímico. Assim como o hidrogênio e o oxigênio se encontram e algo novo, a água, é criado. Você pode ter hidrogênio, pode ter oxigênio, mas se estiver com sede, eles serão inúteis. Você pode ter tanto oxigênio quanto quiser, mas a sede não desaparecerá. Quando duas coisas se encontram, uma coisa nova é criada. Essa coisa é o amor. E ele é como a água. A sede de muitas vidas é saciada. De repente, você fica satisfeito. Esse é o sinal visível do amor. Você fica satisfeito, como se tivesse conseguido tudo. Não há nada mais para conseguir. Você alcançou o seu objetivo. Não há outro objetivo além desse. O destino está cumprido. A semente virou uma flor. Chegou ao seu florescimento máximo. O contentamento profundo é o sinal visível do amor. Sempre que uma pessoa está amando, ela sente um profundo contentamento. O amor não pode ser visto, mas o contentamento, a satisfação profunda que a rodeia, sua respiração, cada movimento, todo o seu ser demonstra contentamento. Você pode se surpreender quando lhe digo que o amor faz com que você não tenha desejos, mas o desejo vem do descontentamento. Você deseja porque não tem. Deseja porque acha que se tivesse algo, isso lhe daria contentamento. O desejo nasce do descontentamento. Quando existe amor e duas essências se encontraram, dissolveram-se, fundiram-se e nasceu uma nova qualidade alquímica, o contentamento está presente. É como se toda a existência tivesse parado. Nenhum movimento. Então, o instante presente é o único instante. E aí, você pode dizer: ah, este bolo está uma delícia. Mesmo a morte não significa nada para o homem que ama. Um mundo sem fronteiras. O amor é uma abertura num mundo sem fronteiras. Um mundo que não acaba em lugar nenhum. O amor começa, mas não acaba nunca. Tem começo, mas não tem fim. Lembre-se de uma coisa. A mente costuma interferir e não dá ao amor seu infinito e seu espaço. Se você realmente ama uma pessoa, dá a ela espaço infinito. Seu próprio ser é só um espaço para ela crescer e com o qual crescer. A mente interfere e tenta possuir a pessoa. Então, o amor é destruído. A mente é muito gananciosa. A mente é ganância. A mente é muito venenosa. Portanto, se alguém quer entrar no mundo do amor, tem de deixar a mente de lado. Tem que viver sem a interferência da mente. A mente é útil quando está no seu devido lugar. Ela é necessária no supermercado, não no amor. É necessária quando você está preparando o seu orçamento, mas não quando está circulando no seu espaço interior. É necessária na matemática, não na meditação. Portanto, a mente tem sua utilidade, mas essa utilidade é para o mundo exterior. Para o interior, ela é simplesmente irrelevante. Então, seja cada vez mais amoroso, incondicionalmente amoroso. Seja amor. Seja uma abertura, seja só amor. Pássaros e árvores, terra e estrelas, homens e mulheres. Todo mundo entende isso. Preto e branco. Só existe uma língua, que é a língua do universo. Essa língua é o amor. Então, torne-se essa língua. E depois que você se tornar amor, um mundo totalmente novo se abrirá para você.
um mundo sem fronteiras. Lembre-se sempre de que a mente é o motivo de muitas pessoas prestativas se fecharem. A mente tem muito medo de se abrir porque ela existe basicamente devido ao medo. Quanto mais destemida for a pessoa, menos ela usará a mente. Quanto mais medo ela tiver, mais usará a mente. Você talvez tenha observado que quando está com medo, ansioso, quando existe algo que o preocupa, a mente fica em primeiro plano. Quando você está ansioso, a mente fica muito presente. Do contrário, a mente não fica tão presente. Quando tudo vai bem e não existe medo, a mente fica para trás. Quando as coisas dão errado, a mente simplesmente salta na frente e assume a liderança. Em tempos de perigo, ela vira líder. A mente é como os políticos. Adolf Hitler escreveu em sua autobiografia, Mein Kampf, que você tem que deixar o país sempre com medo se quiser permanecer na liderança. Mantenha o país sempre com medo de que o vizinho vá atacar, de que existam países que estejam planejando um ataque, que estejam se preparando para atacar. Continue criando rumores. Nunca deixe as pessoas sossegadas, porque quando estão sossegadas, elas não se importam com os políticos. Quando as pessoas estão realmente tranquilas, os políticos perdem o sentido. Mantenha as pessoas com medo e o político será poderoso. Sempre que há uma guerra, o político vira um grande homem. Churchill, ou Hitler, ou Stalin, ou Mao, eles foram todos produtos da guerra. Se não houvesse uma Segunda Guerra Mundial, não haveria Winston Churchill ou nenhum Hitler ou Stalin. A guerra cria situações, dá oportunidades para que as pessoas dominem e se tornem líderes. Com a política da mente acontece o mesmo. A meditação não é nada mais do que criar uma situação em que a mente tenha cada vez menos o que fazer. Você fica tão sem medo, tão cheio de amor, tão em paz, fica tão satisfeito com o que quer que esteja acontecendo que a mente não tem nada a dizer. Então a mente logo vai ficando para trás, tomando uma distância cada vez maior. Um dia, a mente recua completamente. E aí você se torna o universo. Você não fica mais confinado no seu corpo, não fica mais confinado em nada. Você é espaço puro. É isso que é Deus. Deus é espaço puro. O amor é o caminho rumo a esse espaço puro. O amor é o meio e Deus é o fim. As pessoas que têm medo são aquelas que têm uma capacidade enorme de amar. O medo é um aspecto negativo do amor. Se não deixamos o amor fluir, ele vira medo. Se deixamos o amor fluir, o medo desaparece. É por isso que só em momentos de amor não existe medo. Se você ama uma pessoa, o medo de repente desaparece. As pessoas que amam são as únicas que não têm medo. Mesmo a morte não é problema. É por isso que as mulheres sentem mais medo do que os homens, porque elas têm um potencial maior para amar. Neste mundo, são poucas as possibilidades de se pôr em prática o amor. Por isso, ele fica à sua espera. E quando uma potencialidade não é posta em prática, ela se torna o seu oposto. O amor pode virar ciúmes, que também faz parte do medo. Pode virar possessividade, que também faz parte do medo. Pode virar até ódio, que também faz parte do medo. Portanto, seja cada vez mais amoroso. Ame incondicionalmente e ame de todas as maneiras possíveis. Podemos amar de milhões de formas diferentes. É possível amar um estranho que passa na rua. É possível só sentir amor por ele e seguir adiante. Não é preciso nem travar uma conversa. Não é preciso comunicar esse amor. Pode-se simplesmente senti-lo e seguir adiante. Pode-se amar uma rocha. Pode-se amar as árvores. Pode-se amar o céu, as estrelas. Pode-se amar o amigo, o marido, os filhos, o pai, a mãe. Pode-se amar de milhões de formas diferentes. Lembre-se, bravura não significa destemor. Se alguém é destemido, você não pode dizer que essa pessoa demonstra bravura. Você não pode dizer que uma máquina demonstra bravura.
ela simplesmente não tem medo. A bravura existe só no oceano de medo. Ela é uma ilha no oceano de medo. O medo está ali, mas, apesar do medo, a pessoa se arrisca. Isso é bravura. A pessoa treme, tem medo de enfrentar a escuridão, mas mesmo assim segue em frente. Apesar de si mesma, ela vai. É isso que significa bravura. Não significa falta de medo. Significa ter medo, mas não ser dominado por ele. A maior questão vem à tona quando você avança em direção ao amor. Então, o medo comprime a sua alma, porque amar significa morrer, morrer dentro do outro. É morte, e uma morte muito mais profunda do que a morte comum. Na morte comum, só o corpo morre. Na morte do amor, o ego morre. Para amar, é preciso muita coragem. É preciso ser capaz de mergulhar de cabeça, apesar de todo o medo que alardeamos em torno dele. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de crescer. Portanto, nada ajuda mais o homem a crescer do que o amor. As pessoas que têm medo de amar permanecem infantis, imaturas, verdes. É só o fogo do amor que possibilita o amadurecimento. Nem fácil, nem difícil, só natural. O amor é um estado natural da consciência. Não é nem fácil, nem difícil. Essas palavras de forma nenhuma se aplicam a ele. Ele não é um esforço, por isso não pode ser fácil, nem pode ser difícil. É como respirar. É como as batidas do coração. É como o sangue circulando no nosso corpo. O amor é o nosso próprio ser. Mas esse amor ficou quase impossível. A sociedade não o permite. A sociedade condiciona você de tal forma que o amor fica impossível e o ódio passa a ser a única coisa possível. Então o ódio é fácil e o amor não só é difícil como impossível. O homem tem sido deturpado. Ele não pode ser reduzido à escravidão se não for primeiro deturpado. Os políticos e os padres têm participado de uma profunda conspiração ao longo das eras. Eles têm reduzido a humanidade a uma multidão de escravos. Estão destruindo qualquer possibilidade de rebelião no homem. E o amor é uma rebelião, porque o amor ouve só o coração e não dá a mínima para o resto. O amor é perigoso porque ele faz de você um indivíduo. E o Estado e a Igreja, eles não querem indivíduos, de jeito nenhum. Não querem seres humanos, querem ovelhas. Querem pessoas que só pareçam seres humanos, mas cuja alma tenha sido esmagada de tal maneira, tenha sido danificada a tal ponto que o estrago pareça quase irremediável. E a melhor maneira de destruir o homem é destruir sua espontaneidade de amar. Se o homem tiver amor, não poderá haver nações. As nações existem no ódio. Os indianos odeiam os paquistaneses e os paquistaneses odeiam os indianos. Só assim esses dois países podem existir. Se o amor surgir, as fronteiras vão desaparecer. Se o amor surgir, então quem vai ser cristão e quem vai ser judeu? Se o amor surgir, as religiões desaparecerão. Se o amor surgir, quem irá ao templo? Para quê? É porque está faltando amor que você sai em busca de Deus. Deus não é nada mais do que um substituto para o amor que está faltando. Como você não é bem-aventurado, não está em paz, não está em êxtase, você está em busca de Deus. Se a sua vida é uma dança, Deus já está no seu coração. O coração amoroso está cheio de Deus. Não há necessidade de mais nenhuma busca. Não há necessidade de mais nenhuma prece. Não há necessidade de ir a templo nenhum, de procurar padre nenhum. Por isso o padre e o político, esses dois, são inimigos da humanidade. Eles estão conspirando, pois o político quer governar seu corpo e o padre quer governar sua alma. E o segredo é o mesmo, destruir o amor. Então, o homem passa a ser nada além de uma vacuidade, de um vazio, uma existência sem sentido. Então,
Você pode fazer o que quiser com a humanidade e ninguém se rebelará. Ninguém terá coragem suficiente para se rebelar. O amor dá coragem. O amor leva todo o medo embora. E os opressores dependem do seu medo. Eles criam medo em você. 1001 tipos de medo. Você fica cercado de medos. Toda a sua psicologia é cheia de medos. Lá no fundo, você está tremendo. Só na superfície você mantém uma certa fachada. Mas, dentro de você, existem camadas e camadas de medo. Um homem cheio de medo só pode odiar. O ódio é uma consequência natural do medo. Um homem cheio de medo é também cheio de raiva. E um homem cheio de medo é mais contra a vida do que a favor dela. A morte parece um estado repousante para ele. O homem temeroso é suicida, tem uma visão negativa da vida. A vida lhe parece perigosa, pois viver significa que você terá de amar. Como você poderá viver? Exatamente como o corpo precisa respirar para viver, a alma precisa de amor para viver. E o amor está definitivamente envenenado. Envenenando a sua energia de amor, eles criaram uma cisão em você. Criaram um inimigo dentro de você. Dividiram-no em dois. Eles criaram uma guerra civil e você está sempre em conflito. E no conflito, sua energia é dissipada. Por isso sua vida não tem sabor, alegria, não transborda de energia. Ela é sem graça, insípida, falta-lhe inteligência. O amor aguça a inteligência, o medo a embota. Quem quer que você seja inteligente? Não aqueles que estão no poder. Como eles podem querer que você seja inteligente? Porque, se for inteligente, você começará a ver toda a estratégia, os jogos que eles fazem. Eles querem que você seja burro e medíocre. Certamente, querem que você seja eficiente no que diz respeito ao trabalho, mas não inteligente. Por isso, a humanidade vive o seu potencial mínimo. Os cientistas dizem que o homem comum usa, ao longo de toda a vida, só 5% da inteligência. O homem comum, só 5%. E o homem fora do comum? E um Albert Einstein, um Mozart, um Beethoven? Os pesquisadores dizem que mesmo as pessoas muito talentosas não usam mais do que 10%, e aqueles que chamamos de gênios usam só 15%. Pense no mundo em que todos usassem 100% do seu potencial. Então, os deuses ficariam enciumados, eles gostariam de nascer na Terra. Então a Terra seria um paraíso, um super paraíso. Do jeito que está agora, ela é um inferno. Se o homem fosse deixado em paz, em vez de ser envenenado, o amor seria uma coisa simples, muito simples. Não haveria problema nenhum. Seria como a água seguindo a correnteza ou o vapor subindo, as árvores florescendo, os pássaros cantando. Ele seria tão natural e tão espontâneo. Mas não deixam o homem em paz. Quando a criança nasce, os opressores já estão prontos para cair em cima dela, para dizimar suas energias, distorcê-las a tal ponto, tão profundamente, que a pessoa nunca terá consciência de que está vivendo uma vida falsa, uma pseudovida, de que não está vivendo a vida como ela deveria ser vivida, como ela nasceu para viver. Não saberá que ela está vivendo algo sintético, plástico, que não é sua verdadeira alma. É por isso que milhões de pessoas estão sofrendo do jeito que estão. Elas sentem que estão sendo iludidas, que não são elas mesmas, que algo não está muito certo. O amor é simples se deixarmos que a criança cresça, se a ajudarmos nesse crescimento de uma forma natural, se a ajudarmos a ficar em harmonia com a natureza e com ela mesma, se a apoiarmos, cuidarmos dela e a estimularmos em todos os sentidos a ser ela mesma, uma luz para si mesma, então o amor será simples. Ela será simplesmente amorosa. O ódio será quase impossível, porque antes que você possa ter ódio de alguém, é necessário primeiro que crie o veneno dentro de si mesmo.
Você só pode dar uma coisa a alguém se você a tiver. Só pode odiar se estiver cheio de ódio. E estar cheio de ódio é estar queimando por dentro. Estar cheio de ódio significa que antes de mais nada você está machucando a si mesmo. Antes de poder ferir outra pessoa, você tem que ferir a si próprio. O outro pode não ser ferido, isso dependerá dele. Mas uma coisa é absolutamente certa. Antes de poder odiar, você tem que ter sofrido muito. A outra pessoa pode não aceitar ser odiada, ela pode rejeitar seu ódio. Ela pode ser um Buda, pode simplesmente rir do seu ódio, pode perdoar você, pode não ter reação nenhuma. Talvez você não seja capaz de odiá-la, caso ela não esteja pronta para esboçar qualquer reação. Se você não consegue deixá-la perturbada, o que pode fazer? Sente-se impotente diante dela. Portanto, a outra pessoa não vai necessariamente se sentir ferida. Embora uma coisa seja absolutamente certa, se você odeia alguém, primeiro tem de ferir sua própria alma de tantas maneiras, tem que estar tão cheio de veneno que consegue atingir os outros com esse veneno. O ódio não é natural. O amor é um estado saudável. O ódio é um estado doentio. Assim como a doença não é natural. O ódio acontece só quando você se desvia da natureza, quando já não está em harmonia com a existência, já não está em harmonia com seu próprio ser, com sua essência mais profunda. Então, você está doente, psicológica e espiritualmente. O ódio é só um símbolo da doença e o amor da saúde, da plenitude e da santidade. O amor devia ser uma das coisas mais naturais deste mundo, mas não é. Pelo contrário, ele se tornou a coisa mais difícil, quase impossível. Odiar ficou mais fácil. Você é treinado, é preparado para odiar. Ser hindu é morrer de ódio dos muçulmanos, dos cristãos, dos judeus. Ser cristão é morrer de ódio das outras religiões. Ser nacionalista é morrer de ódio das outras nações. Você só conhece um jeito de amar, que é odiar os outros. Você só consegue mostrar o amor que sente pelo seu país odiando os outros países, e só consegue mostrar o amor que sente pela igreja odiando as outras igrejas. Sua vida está uma bagunça. As assim chamadas religiões continuam a falar de amor e tudo o que elas fazem neste mundo é criar mais e mais ódio. Os cristãos falam de amor e têm criado guerras, cruzadas. Os muçulmanos falam de amor e têm criado jihads, guerras religiosas. Os hindus falam de amor, mas você pode ler nas escrituras desse povo, eles estão cheios de ódio, ódio pelas outras religiões. E nós aceitamos toda essa bobagem. Aceitamos sem demonstrar nenhuma resistência, porque fomos condicionados a aceitar essas coisas. Fomos ensinados que as coisas são assim mesmo. E então você continua a negar sua própria natureza. O amor tem sido envenenado, mas não destruído. O veneno pode ser neutralizado, pode ser retirado do seu organismo. Você pode ser purificado, pode vomitar tudo o que a sociedade o forçou a engolir. Pode jogar fora todas as suas crenças e todos os seus condicionamentos. Pode se libertar. A sociedade não pode fazer de você um escravo para sempre, caso decida ser livre. Chegou a hora de jogar fora todos os padrões obsoletos e começar uma vida nova, uma vida natural, não repressora, uma vida não de renúncia, mas de alegria. Odiar ficará a cada dia mais impossível. O ódio é o polo oposto do amor, assim como a doença é o polo oposto da saúde. Mas você não precisa optar pela doença. A doença oferece umas poucas vantagens que a saúde não pode oferecer. Não se apegue a essas vantagens. O ódio também tem umas poucas vantagens que o amor não tem. E você tem que ser muito observador. A pessoa doente ganha a simpatia de todos. Ninguém a fere.
Todo mundo toma cuidado com o que lhe diz, afinal, ela é tão doente. Ela é o centro das atenções, o centro de todo o mundo, da família, dos amigos. Passa a ser a pessoa de quem todos falam, uma pessoa importante. Agora, se ela se apegar muito a essa importância, ao fato de seu ego estar satisfeito, ela nunca mais vai querer ser uma pessoa saudável. Ela se agarrará à doença. E os psicólogos dizem que existem muitas pessoas apegadas à doença por causa das vantagens que ela oferece. E essas pessoas investiram tanto tempo nessa doença que se esqueceram completamente de que estão apegadas a ela. Têm medo de que, se ficarem saudáveis, não terão mais ninguém. Você ensina isso também. Quando uma criancinha fica doente, toda a família se volta para ela. Isso é absolutamente não científico. Quando a criança estiver doente, cuide do corpo dela, mas não lhe dê atenção demais. É perigoso, porque ela associa a doença à atenção que você lhe dá, o que fatalmente acontece se isso se repetir muito. Sempre que a criança fica doente, ela passa a ser o centro das atenções de toda a família. O papai vem, senta-se ao lado dela e pergunta como está se sentindo. O médico é chamado, os vizinhos começam a aparecer, os amigos perguntam e as pessoas trazem presentinhos. Ela pode ficar apegada demais a isso. Essa atenção toda pode agradar de tal modo o seu ego que a criança pode não querer ficar boa de novo. E, se isso acontecer, então será impossível ficar saudável. Nenhum remédio a curará. A pessoa se compromete com a doença. E isso é o que acontece com muitas pessoas, com a maioria. Quando você odeia, seu ego fica satisfeito. O ego só pode existir se você odiar, pois quando odeia, você se sente superior, sente-se separado, define-se. Quando odeia, você consegue uma certa identidade. No amor, o ego tem de desaparecer. No amor, você não fica mais separado. O amor o ajuda a se fundir com as outras pessoas. Trata-se de um encontro e de uma fusão. Se você é muito apegado ao ego, odiar é fácil e amar é muito difícil. Fique alerta, atento. O ódio é a sombra do ego. Para amar é preciso grande coragem. É preciso grande coragem porque requer o sacrifício do ego. Só aqueles que estão prontos para se descorporificar são capazes de amar. Só aqueles que estão prontos para transformar-se em nada, para esvaziar-se completamente de si mesmos, são capazes de receber, do além, o dom de amar. Afaste-se da multidão. Meditação é só a coragem de ficar em silêncio e sozinho. Devagar, muito devagar, você começa a sentir uma nova qualidade em si mesmo, uma nova vivacidade, uma nova beleza, uma nova inteligência que não é emprestada de ninguém. Ela está crescendo dentro de você, tem raízes na sua existência e, se você não é covarde, ela começará a fruir, a florescer. Ninguém é o que, por natureza, deveria ser. A sociedade, a cultura, a religião, a educação, tudo isso conspira contra crianças inocentes. Elas têm nas mãos todo o poder. A criança é indefesa e dependente. Por isso, o que quer que elas queiram fazer dela, conseguem. Elas não permitem que nenhuma criança cresça e cumpra seu destino natural. Todos os seus esforços visam a um único objetivo: fazer com que os seres humanos tornem-se alguma coisa útil. Se deixarem que a criança cresça à vontade, como saberão se ela servirá aos seus interesses escusos? A sociedade não está preparada para correr esse risco. Ela apodera-se da criança e começa a moldá-la para que se torne algo socialmente útil. Num certo sentido, ela mata a alma da criança e dá a ela uma falsa identidade, de forma que ela nunca sinta falta da sua alma, do seu ser. A falsa identidade é um substituto.
mas esse substituto só é útil no grupo que lhe deu essa falsa identidade. No momento em que você está sozinho, o falso começa a se desintegrar e o real reprimido começa a se exprimir. Por isso, o medo de ficar sozinho. Ninguém quer ficar sozinho. Todo mundo quer fazer parte de um grupo, não só de um, mas de muitos. A pessoa pertence a um grupo religioso, a um partido político, a um Rotary Club, e existem muitos outros grupos para se pertencer. Ela quer ter apoio 24 horas por dia porque o falso, sem apoio, não consegue se sustentar. No momento em que ela está sozinha, começa a sentir uma estranha loucura. Por muitos anos, você acreditou que era uma certa pessoa e então, de repente, num momento de solidão, começa a sentir que não é essa pessoa. Isso dá medo. Quem sou eu então? E anos de repressão levará algum tempo até que o real se expresse. A lacuna entre os dois costuma ser chamada pelos místicos de a noite escura da alma, uma expressão muito apropriada. Você não é mais o falso, mas ainda não é o verdadeiro. Você está no limbo, não sabe quem é. No Ocidente, principalmente, o problema é até mais complicado porque ali não se desenvolveu nenhum método para descobrir o real logo que possível e assim encurtar a noite escura da alma. O Ocidente não sabe nada sobre meditação. E a meditação é só um nome para se estar sozinho, em silêncio, esperando até que o real se firme. Não se trata de uma ação. É um relaxamento silencioso, porque o que quer que você faça, isso virá da sua personalidade falsa. Tudo o que você faz há muitos anos vem dela. É um velho hábito. Os hábitos custam a morrer. Tantos anos vivendo com uma personalidade falsa, imposta por pessoas que você ama, que sempre respeitou. E elas não estão querendo fazer nada de mal a você. As intenções dessas pessoas eram boas, só lhes faltava discernimento. Elas não eram pessoas conscientes. Seus pais, seus professores, os padres, os políticos, não eram pessoas conscientes, eram inconscientes. E até uma boa intenção nas mãos de uma pessoa inconsciente vira um veneno. Por isso, sempre que está sozinho, surge um medo profundo, porque, de repente, o falso começa a desaparecer, e o novo leva um tempinho para se firmar. Você o perdeu há tantos anos. Você terá que levar em consideração o fato de que precisa fazer uma ponte sobre essa lacuna de tantos anos, com medo de que esteja se perdendo o senso, a sanidade, a mente, tudo, porque o eu que os outros lhe deram é composto de todas essas coisas. É como se você fosse ficar louco. Imediatamente, você começa a fazer algo só para ficar ocupado. Se não há ninguém por perto, pelo menos existe alguma ação, de forma que o falso possa ficar ocupado e não comece a desaparecer. Por isso, as pessoas acham que isso é mais difícil nas férias. Durante 5 dias, elas trabalham, esperando que no final de semana possam relaxar. Mas o fim de semana é a pior hora do mundo. Acontecem mais acidentes, mais gente se suicida, há mais assassinatos, mais roubos, mais estupros. Estranho. E essas pessoas ficaram 5 dias ocupadas e não houve nenhum problema. Mas, no fim de semana, tiveram uma chance, ou para fazer outra coisa, ou para relaxar. Mas relaxar é aterrorizante. A personalidade falsa desaparece. Continue ocupado. Faça qualquer coisa idiota. As pessoas correm para a praia, pegam um congestionamento de quilômetros e, se você perguntar a elas onde estão indo, vão dizer que estão querendo fugir do tumulto da cidade, e o tumulto todo está indo com elas. Estão indo para um lugar silencioso, solitário, todas ao mesmo tempo. Na verdade, se tivessem ficado em casa, teriam mais silêncio e solidão, pois todos os idiotas teriam saído em busca de um lugar solitário. E estão correndo feito loucos, porque 2 dias terminam rápido. Eles têm que chegar, não pergunte onde. Na praia, você vê,
As pessoas ficam amontoadas, nenhum supermercado fica tão lotado. E, o que é estranhíssimo, as pessoas se sentem muito à vontade, tomando o banho de sol. 10.000 pessoas numa pequena praia tomando banho de sol, relaxando. A mesma pessoa na mesma praia, se estivesse sozinha, não conseguiria relaxar. Mas ela sabe que milhares de pessoas estarão relaxando junto dela. As mesmas pessoas estavam no escritório. As mesmas pessoas estavam nas ruas. As mesmas pessoas estavam no supermercado. Agora, as mesmas pessoas estão na praia. A multidão é essencial para que o falso eu exista. No momento em que ele está sozinho, começa a enfraquecer. É por isso que é preciso entender um pouquinho de meditação. Não fique preocupado, pois aquilo que corre o risco de desaparecer é muito bom que desapareça. Não faz sentido se agarrar a isso. Não é seu, não é você. Você é aquele que fica quando o falso se vai e o novo, o inocente, o despoluído emerge em seu lugar. Ninguém mais pode responder à pergunta: quem sou eu? Você poderá. Todas as técnicas de meditação servem para ajudar a destruir o falso. Elas não dão a você o real. O real não é algo que se dê. Aquilo que pode ser dado não pode ser real. O real você já tem. Só o falso tem de ser eliminado. Isso pode ser dito de um jeito diferente. O mestre tira de você coisas que você na verdade não tem e lhe dá o que você realmente tem. Meditação é só a coragem de ficar em silêncio e sozinho. Devagar, muito devagar, você começa a sentir uma nova qualidade em si mesmo, uma nova vivacidade, uma nova beleza, uma nova inteligência que não é emprestada de ninguém. Ela está crescendo dentro de você. Ela tem raízes na sua existência. E, se você não for covarde, ela fruirá e florescerá. Só os bravos, os corajosos, as pessoas de fibra podem ser religiosas. Não as que frequentam a igreja. Essas são covardes. Não os hindus, não os muçulmanos, não os cristãos. Estes são contra a busca. A mesma multidão, ela está tentando fazer com que a falsa identidade fique mais consolidada. Você nasceu, veio para este mundo com vida, com consciência, com uma tremenda sensibilidade. Basta olhar uma criança pequena. Olhe nos olhos dela, no frescor. Tudo isso tem sido encoberto por uma falsa personalidade. Não é preciso ficar com medo. Você só pode perder aquilo que tem de ser perdido. E é bom que perca logo, pois quanto mais tempo permanece, mais forte isso fica. E não se sabe o dia de amanhã. Não morra antes de conhecer seu ser autêntico. Só essas poucas pessoas são afortunadas, aquelas que viveram de acordo com esse ser autêntico e morreram de acordo com ele, pois elas sabem que a vida é eterna e a morte é uma ficção. A política dos números. Na sociedade, existe uma profunda expectativa de que você se comporte exatamente como todos os demais. No momento em que se comporta de forma um pouco diferente, você passa a ser um sujeito estranho, e as pessoas têm muito medo de estranhos. É por isso que em qualquer lugar, se há 2 pessoas no ônibus, no trem ou paradas no ponto de ônibus, elas não podem ficar sentadas em silêncio, porque em silêncio elas são 2 estranhos. Elas começam imediatamente a se apresentar uma à outra. Quem é você? Para onde está indo? O que você faz? Qual é a sua profissão? Mais um pouco e elas sossegam. Você é outro ser humano sendo exatamente como eles. As pessoas sempre querem participar de um grupo ao qual se ajustem. No instante em que você se comporta de um jeito um pouco diferente, o grupo todo fica desconfiado. Alguma coisa está errada. Eles conhecem você, podem ver a mudança. Eles o conheciam quando você nunca se aceitava, e agora eles veem de repente que você se aceita. Nesta sociedade,
Ninguém aceita a si mesmo. Todo mundo se condena. Esse é o estilo de vida da sociedade. Condenar-se. E, se você não está se condenando, se está se aceitando do jeito que é, você tem que se afastar da sociedade. E a sociedade não tolera ninguém que saiu do rebanho, porque ela vive de números, é uma política de números. Quando há muitos números, as pessoas se sentem bem. Números grandes fazem com que as pessoas sintam que têm de estar certas. Elas não podem estar erradas. Milhões de pessoas estão com elas. E, quando ficam sozinhas, grandes dúvidas começam a vir à tona. Ninguém está comigo. O que garante que estou certo? É por isso que eu digo que neste mundo, ser um indivíduo é o maior sinal de coragem. Para ser um indivíduo, é preciso o mais destemido dos treinamentos. Não importa que o mundo inteiro esteja contra mim. O que importa é que a minha experiência é válida. Eu não me importo com os números, com quantas pessoas estão comigo. Eu me importo com a validade da minha experiência. Se estou simplesmente repetindo as palavras de outra pessoa, como um papagaio, ou se a fonte das minhas afirmações é a minha própria experiência. Se é a minha própria experiência, se isso é parte do meu sangue, dos meus ossos, do meu âmago, então o mundo inteiro pode pensar de outro jeito. Ainda assim, eu estou certo e eles estão errados. Não importa, não preciso da aprovação deles para sentir que estou certo. Só aqueles que defendem as opiniões de outras pessoas precisam do apoio dos outros. Mas é assim que a sociedade humana tem sido até agora. É assim que ela mantém você no rebanho. Se os outros estão tristes, você tem que ficar triste. Se sofrem, você tem que sofrer. O que quer que eles sejam, você tem que ser também. Não se permitem diferenças, porque as diferenças acabam levando para o indivíduo, para o único, e a sociedade tem muito medo do indivíduo e da unicidade. Isso significa que alguém ficou independente do grupo, que essa pessoa não dá a mínima para o grupo. Seus deuses, seus templos, seus padres, suas escrituras, tudo ficou sem sentido para ela. Agora, ela tem seu próprio ser e seu próprio jeito, seu próprio estilo de viver, morrer, celebrar, cantar, dançar. Ela chegou em casa. E ninguém pode chegar em casa junto com a multidão. Só se pode chegar em casa sozinho. Ouça o seu senso interior. Um menino ficava coçando o tempo todo a cabeça. O pai olhou para ele um dia e disse: "Filho, por que você está sempre coçando a cabeça?" "Bom," o garoto respondeu, "acho que é porque sou o único que sabe que ela está coçando." Isso é senso interior. Só você sabe. Ninguém mais pode saber. Não pode ser visto de fora. Quando você tem uma dor de cabeça, só você sabe. Não pode prová-la a ninguém. Quando está feliz, só você sabe. Não pode provar isso a ninguém. Não pode colocar sua felicidade sobre a mesa para que possa ser inspecionada por todo mundo, dissecada, analisada. Na verdade, o senso interior é tão interior que você sequer pode provar que ele existe. É por isso que a ciência continua a negá-lo, embora a negação aqui tenha um caráter inumano. Até o cientista sabe que quando sente amor, ele tem um sentimento interior. Existe algo ali. Não é uma coisa, e também não é um objeto, e não é possível colocá-lo diante dos outros, e mesmo assim, ele existe. O senso interior tem a sua própria validade, mas, devido ao treinamento científico, as pessoas perderam a confiança nele. Elas passaram a depender dos outros. Você depende tanto das outras pessoas que se alguém disser que você parece feliz, você começará a se sentir feliz. Se 20 pessoas decidirem fazer com que você seja infeliz, elas conseguirão. Só tem que repetir isso o dia todo. Sempre que cruzarem com você, tem de dizer: "Nossa, você parece tão infeliz, tão triste. O que foi?"
Alguém morreu ou algo assim? E você começará a suspeitar. Tantas pessoas dizendo que estou infeliz, então devo estar. Você depende da opinião dos outros. E depende há tanto tempo que perdeu de vista o seu senso interior. Esse senso interior tem que ser redescoberto, porque tudo o que é bonito, tudo o que é bom, tudo o que é divino só pode ser percebido pelo senso interior. Pare de ser influenciado pela opinião dos outros. Em vez disso, comece a olhar para dentro. Deixe que o seu senso interior diga as coisas para você. Confie nele. Se confiar nele, ele crescerá. Se confiar nele, você o estará alimentando. Ele ficará mais forte. Vivekananda foi ver Ramakrishna e lhe disse: não existe Deus nenhum. Posso provar. Não existe Deus nenhum. Ele era um homem muito lógico, cético e conhecedor do pensamento filosófico ocidental. Ramakrishna, que era uma pessoa pouco instruída e letrada, disse-lhe então: tudo bem, então prove. Vivekananda falou muito, deu todas as provas que tinha. Ramakrishna ouviu e depois disse: mas meu senso interior diz que Deus existe, e esse meu senso é a autoridade final. Tudo o que você está me dizendo é mera argumentação. O que diz o seu senso interior? Vivekananda nem tinha pensado nisso. Deu de ombros. Tinha lido livros, reunido argumentos, provas a favor e contra, e tentado decidir, de acordo com essas provas, se Deus existia ou não. Mas ele não tinha se voltado para dentro de si mesmo, não tinha perguntado ao seu senso interior. Isso é uma grande idiotice, mas a mente cética é idiota, a mente lógica é idiota. Seus argumentos são esplêndidos, gostei deles, disse Ramakrishna. Mas o que posso fazer? Eu sei. Meu senso interior diz que Deus existe, assim como me diz se estou feliz, se estou doente, se estou triste, se a minha barriga dói, que hoje não estou me sentindo bem. Da mesma forma, ele diz que Deus existe. Não há o que discutir. Não posso provar isso, continuou Ramakrishna, mas se quiser, eu posso mostrar a você. Ninguém nunca dissera a Vivekananda que Deus podia ser mostrado. E, antes que ele dissesse qualquer coisa, Ramakrishna pulou, como um selvagem, e colocou o pé sobre o peito de Vivekananda. E algo aconteceu. Uma energia surgiu e Vivekananda caiu em transe por 3 horas. Quando abriu os olhos, ele era um homem totalmente diferente. O que me diz agora? Perguntou Ramakrishna. Deus existe ou não existe? O que lhe diz o seu senso interior? Vivekananda sentia uma tranquilidade, uma quietude que nunca sentira antes. Sentia tamanho júbilo dentro dele, um bem-estar tão grande, tão transbordante, que ele teve de se abaixar, tocar os pés de Ramakrishna e dizer: sim, Deus existe. Deus não é uma pessoa, mas a sensação máxima de bem-estar, a sensação máxima de estar em casa, a sensação máxima de que eu pertenço a este mundo e este mundo me pertence. Eu não sou um estrangeiro aqui, não sou um estranho. A sensação máxima, existencial, de que esse todo e eu não estamos separados. Essa experiência é Deus. Mas ela só é possível se você deixar seu senso interior entrar em ação. Comece a fazer isso desde já. Dê a ele todas as oportunidades possíveis. Não fique sempre atrás de autoridades exteriores e nem procure a opinião dos outros. Seja um pouco mais independente. Sinta mais, pense menos. Vá e olhe uma rosa, e não repita simplesmente como um papagaio: que linda! Isso pode ser só uma opinião, algo que disseram a você, que você ouve desde a infância. A rosa é linda, é uma flor maravilhosa. Portanto, quando você olha uma rosa, você apenas repete como um computador: que linda! Mas você está mesmo sentindo isso? Trata-se mesmo de um sentimento interior? Se não se trata, então pare de dizer isso.
Ao olhar a lua, não diga que ela é linda, a menos que isso esteja de acordo com o seu senso interior. Você ficará surpreso ao perceber que 99% das coisas que tem na cabeça não partiram de você, mas dos outros. E além desses 99% de puro lixo inútil, o 1% que corresponde ao seu senso interior se perdeu. Deixe de lado a cultura. Reconheça o valor do seu senso interior. É por meio dele que se conhece Deus. São 6 os sentidos. 5 são exteriores. Eles lhe dão informações sobre o mundo. Os olhos fornecem dados sobre a luz. Sem os olhos, você não conheceria a luz. Os ouvidos fornecem dados sobre o som. Sem os ouvidos, você não saberia nada sobre o som. Existe um 6º sentido, o sentido interior, que mostra e fornece dados sobre você mesmo e sobre a fonte última de todas as coisas. Esse sentido tem de ser descoberto. A meditação nada mais é do que a descoberta do senso interior. O maior medo que existe neste mundo é o da opinião dos outros. E, no momento em que passa a não temer o grupo a que pertence, você deixa de ser uma ovelha, você vira um leão. Um grande rugido se avoluma no seu coração, o rugido da liberdade. Buda, de fato, já o chamou de o rugido do leão. Quando o homem chega num estado de absoluto silêncio interior, ele ruge como um leão. Pela primeira vez, ele sabe que a liberdade provém do fato de não ter mais medo da opinião de ninguém. O que as pessoas dizem não importa. Se eles o consideram um santo ou um pecador, é irrelevante. Seu único juiz é Deus. E para Deus, uma pessoa nunca é ruim. Deus significa simplesmente todo o universo. Não é uma questão de ter de encarar uma pessoa. Você tem que encarar as árvores, os rios, as montanhas, as estrelas, o universo inteiro. E esse é o nosso universo. Fazemos parte dele. Não é preciso ter medo dele, nem lhe esconder nada. O todo já sabe de tudo. O todo sabe mais sobre você do que você mesmo. E a questão seguinte é até mais importante. Deus já julgou. Não se trata de algo que vai acontecer no futuro. Isso já aconteceu. Ele já julgou. Portanto, até o medo do julgamento perde o sentido. Não é uma questão de esperar o dia do juízo final. Você não precisa tremer. O dia do julgamento já aconteceu no primeiro dia, no momento em que criou você. Ele já o julgou. Ele conhece você. Você é criação dele. Se algo saiu errado com você, é responsabilidade dele, não sua. Se você se perder, ele é o responsável, não você. Como você poderia ser o responsável? Você não é criação sua. Se você pinta um quadro e algo sai errado, não pode dizer que o quadro é a causa do erro. O pintor é a causa. Portanto, não há necessidade de temer o seu grupo ou algum Deus imaginário lhe perguntando, no final dos tempos, o que você fez ou deixou de fazer. Ele já o julgou. Isso é realmente significativo. Isso já aconteceu. Portanto, você está livre. E, no momento em que a pessoa sabe que está totalmente livre para ser ela mesma, a vida começa a adquirir um certo dinamismo. O medo cria grilhões. A liberdade dá asas. Liberdade de, liberdade para. Nunca pense em termos de estar livre de. Sempre pense em termos de estar livre para. E a diferença é enorme.